Olá, boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita. Uma alegria muito grande estarmos iniciando neste momento mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Vamos enviar os aviõezinhos para os nossos queridos amigos, como costumeiramente a gente faz. Enquanto a gente vai fazendo os avisos, nós estamos iniciando a nossa reflexão. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Uma alegria muito grande contar com você nesta noite, assim como tantos corações queridos que de segunda a sexta estão nos acompanhando nessas reflexões do livro Escalada de Luz. Hoje nós vamos ter uma mensagem um tanto quanto diferente. Já fiz a postagem dela, né? E mesmo assim, a gente faz, claro, logicamente, a reflexão sobre ela. Boa noite, Babi. Seja bem-vinda. Vamos fixar o comentário. Cada vez que a Babi chega, eu lembro de fixar o comentário. Ontem foi o Marquinho que me lembrou. Boa noite, Marquinho. Seja bem-vindo. Pronto, comentário fixado. Quando a Babi não lembra, o Marquinho lembra. A Babi não pôde participar ontem, que ela ficou sem energia lá na casa dela, voltou bem tarde. Boa noite, boa tarde, olha só. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. O Espiritize-se hoje está com 400 seguidores. Nós vamos parabenizar então a Martiele por esse trabalho. Boa noite, Isa Lima, seja bem-vinda. Boa noite, Cris. Nós estamos parabenizando então a Martiele pelo Espiritize-se, 400 seguidores. Aqueles que não seguem ainda, sigam lá, que a Martiele vai estar fazendo dentro em breve, trazendo novos conteúdos para a gente, vai ser muito interessante. Boa noite, Flavinha. Se eu já não falei boa noite para você, fica de novo boa noite, que agora um pouco confundi, falei boa tarde, então vale tudo, né? A gente se atrapalha um pouco. Martiele está falando na luta para chegar em mais, começando os trabalhos. Martiele, é o seguinte, é uma questão que o tio Ben, do Homem-Aranha, sempre disse. Quanto maiores os poderes, maiores são as nossas responsabilidades. Então, quanto mais pessoas estão seguindo o nosso perfil, o nosso canal, a responsabilidade nossa aumenta. Mesmo que você fale, mas eu tenho poucas pessoas que acompanham a live. Pode ser que você tenha poucas pessoas na live ao vivo, depois pode ter mais pessoas acompanhando. E o conteúdo que você coloca se transforma numa responsabilidade do que a gente está colocando. Então, isso é muito importante para todos nós. É a nossa responsabilidade pelo que a gente está fazendo. Se a gente começa um trabalho, então precisamos tomar muito cuidado para levar esse trabalho avante. Porque não é assim, hoje eu vou começar, amanhã não vou, né? A gente tem que ter um compromisso. É claro, pode ser que surjam imprevistos, compromissos de trabalho, compromissos profissionais, altere a natureza, a pessoa de repente não consiga levar avante. Mas é sempre importante não abandonar um trabalho que a gente começa, sobretudo nessa parte espiritual. A responsabilidade nossa é muito grande. E falo para vocês, às vezes vem um desejo assim, uma vez eu estava até comentando com a Flavinha sobre isso. Flavinha, acho que eu estou pensando em fazer diferente, fazer menos dias. Aí ela falou assim, Aloysio, eu acho que você não tem que parar não, você tem que manter o projeto. Boa noite, Vitor. Por quê? E eu falo para vocês, quando a gente começa a fazer um trabalho desse, o maior beneficiado é a gente mesmo. Boa noite, Natália. Natália estava até agora participando de uma live. Natália também já está se soltando bastante, fico muito feliz. Olha, eu fico contente cada vez que eu vejo uma pessoa do bem fazendo uma live, trazendo reflexões. Com o Sid Clay, né, que você estava lá, o nome dele, é um rapaz também muito querido, que a gente começou a acompanhar também recentemente. Carlos, boa noite. E realmente é muito gratificante quando a gente vai vendo mais pessoas do bem preenchendo esse espaço do Instagram. E para que a gente tenha mais pessoas
Não importa você falar assim, eu vou fazer a minha live, mas já tem um monte de gente fazendo. Não tem isso, gente. Cada um é cada um. Você ficou com vergonha? Não precisa ter vergonha, não. Aqui a gente tem que deixar a vergonha guardada dentro do guarda-roupa. E a gente tem que ir perdendo essa vergonha. Vejam a nossa querida Camila Tosini ontem comigo. A Camila estava sempre temerosa para fazer, ela fez uma live com a gente outro dia, e ontem ela já comandando. Que bonito, que gostoso que é. Então, gente, quanto mais gente vier participando, é muito bom. E aí você fala assim, mas no horário que eu estou fazendo a minha live, tem 4, 5, 6, se a gente vê lá, rodando lá 5, 6 perfis, né, que estão fazendo lives com outros convidados, não tem problema. Se de repente uma pessoa entrar na sua live e aquilo que você falou vai servir para aquela pessoa, tá ótimo. Eu lembro muito bem, gente, do Espiritismo 24 Horas, do Uriel. O Uriel fez uma entrevista muito bonita com o Vitor, meu filho do Aprendizes. E o Uriel é uma pessoa que tem bastante seguidores e tudo mais. E eu falo sempre isso para vocês. O Uriel disse assim, Vitor, se você pode ter 10 mil seguidores, você pode ter um seguidor. Se naquele dia que você estiver fazendo uma live, a sua mensagem chegou a uma pessoa, que ótimo. Atingiu aquele coração que estava precisando, não precisa mais de ninguém. Então, olha, parabéns por esse trabalho, viu, Natália? Parabéns, Martiele, que vai começar também o dela. Isso é muito importante. Flavinha, Babi, todos aí vocês que estão fazendo esse trabalho. O Vitor também, que veio, né? O Vitor estava assim meio relutante, mas depois ele acabou vindo também participar, fazendo parte desse nosso time. Isso é importante. Fazer a divulgação da doutrina espírita é muito bom. Bom, estamos então hoje numa mensagem. Antes dessa mensagem, deixa eu dar um aviso para vocês. Dia 19 de fevereiro, pelo menos ele confirmou comigo, nós vamos ter uma live numa sexta-feira com o Nicola Fratari, que é de Tuiutaba, que faz um trabalho magnífico de divulgação do trabalho de Jerônimo Mendonça. O Nicola, além de ser de Tuiutaba, frequenta o centro que foi fundado pelo Jerônimo, já escreveu livros sobre os novos casos do Jerônimo Mendonça, tem bastante conhecimento, bastante história para contar para a gente, e eu convidei ele para vir participar com a gente. Então vai ser uma coisa muito prazerosa. No dia 19, vamos estar divulgando com com antecedência também, não é? Mas eu já quis deixar esse pré-aviso para vocês saberem. E o Nicola falou, nós vamos fazer a leitura de um comentário, como você faz? Eu falei, Nicola, você tem tantas histórias, você tem tanta vivência com o Jerônimo, que eu acho que a gente ia desperdiçar o tempo para fazer um comentário de uma mensagem que eu mesmo posso fazer. Não é tão assim necessário. Então, vamos deixar para que o Nicola conte alguns casos. Então vai ser uma live assim, muito interativa. E o Nicola tem um jeito muito gostoso de contar história. Parece aquele contador de história que nos envolve com as suas histórias e com a forma melodiosa dele contar para a gente. E porque a minha ideia é assim, uma vez por mês trazer um convidado no meio do mês, na sexta-feira, para fazer uma live junto comigo. Se for um convidado que já tiver uma vivência com o Jerônimo, já conhecia alguma coisa, então ele vem e traz algumas coisas próprias dele. Se não, vem comigo fazer uma live aí para a gente comentar essas mensagens. Bom, vamos então. A mensagem de hoje, eu já fiz a postagem dela, e traz para nós uma reflexão. Ele fala, o título é Lágrima. Lágrima, né? É uma coisa que a gente pode verter quando a gente está alegre ou quando a gente está triste. A lágrima, ela alivia a alma, ela limpa os nossos olhos, ela nos dá uma sensação diferente, pode ser de tristeza e pode ser de alegria. Então vejam o que ele vai colocar para nós. Quando o caudal do pranto te aflorar
ao portal tristonho dos olhos, não permitas que o desespero crie nuvens de amargura a sufocar-te o espírito. Olha que poesia! O caudal do pranto te aflorar ao portal tristonho dos olhos. Não permitas que o desespero crie nuvens de amargura a sufocar-te o espírito. Então ele está dizendo assim, quando, por exemplo, alguma situação, obviamente nesse parágrafo aqui, uma tristeza, e venha as lágrimas nos nossos olhos. Ele pede para que a gente não permitir que o desespero crie nuvens de amargura que deixe a gente triste, sufocado e amargurado, como ele falou. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Então, chorar é importante, sim. É fundamental que a gente expresse os nossos sentimentos, da mesma forma que a gente expresse com alegria, com uma gargalhada, com um sorriso franco e aberto. Às vezes há situações que a lágrima brota aos olhos da gente. E a gente não pode sufocar esse sentimento, a gente tem que dar vazão. Não existe essa situação, antigamente se jogava muita situação, homem não chora, engole esse choro, aquelas questões muito marcantes que eram jogadas goela abaixo, principalmente para os homens e para os meninos, não é? Então, a gente tem que expressar o sentimento. Se você foi tocado por uma poesia, se você foi tocado por uma mensagem espiritual, ou se você foi tocado por uma dor também, expresse o teu sentimento. Deixe que as lágrimas, fluam dos seus olhos e lavem aquela mágoa que às vezes está presa no teu coração. Mas não permita que a nuvem da amargura, ficar amargurado, sufocando o teu espírito. Aí ele vai também num outro parágrafo dizer: quando a saudade te fizer chorar, a torturante dor de uma longa espera, faze mais silêncio no teu mundo interior e eleva-te através da prece. A misericórdia divina e o Senhor balsamizar-te-á o coração ferido. Saudades. Saudades de um ente querido, saudades de uma pessoa que está longe, distante, saudades de todas as formas que a gente pode dizer que o sentimento de saudade, nessa expressão que nós trazemos, é uma expressão mais genuinamente brasileira, porque em outras línguas não conseguimos expressar o sentimento com a intensidade, com a mesma clareza da palavra saudade, com toda o envolvimento que essa palavra diz. Mas ele diz para a gente assim: se a saudade te fizer chorar no teu mundo íntimo, por alguma longa espera, faz silêncio e faça uma prece pedindo que Deus possa aliviar esse seu sentimento, deixar o teu coração um pouco mais leve. Ele vai dizer também para nós assim: jamais consintas que as tuas lágrimas se originem das nascentes escuras do desespero e do inconformismo. Aqui é uma situação que a gente, como espírita, consegue entender um pouco melhor. Não permitir que as lágrimas se originem de nascentes escuras do desespero e do inconformismo. Do que desesperar? Boa noite, Will, seja bem-vindo. Desespero do quê? Quando ocorre a perda de um ente querido. Quando a gente, por exemplo, tem uma situação que um ente querido, por qualquer circunstância, ele parte para o mundo espiritual, ele não pode querer, a gente não pode deixar que o desespero e que o inconformismo, a gente não se conformar com isso, blasfemar às vezes contra Deus. Por quê? Lembrarmos que estamos sim, todos, a caminho dessa viagem. Todos nós. E se algum ente querido partiu, como a gente sempre diz, não há uma folha que cai de uma árvore sem que Deus assim o permita. A gente tem que ter a resignação, a gente tem que ter a certeza, conscientes que a vida continua, que esses entes que partiram, nós iremos encontrá-los novamente, sim. E se tivermos um pouco de merecimento,
Às vezes, numa hora do sono, a gente pode encontrar com eles, matar a saudade, saber que a vida continua, que a vida é única. Então, que não deixemos que o desespero e o inconformismo tome conta da gente. Ele vai continuar dizendo: certamente que nas horas de dor e martírio moral, não estarás proibindo de vertê-las, aliviando assim a sobrecarga emocional do próprio coração. Então, aquela questão que as pessoas falam assim: a pessoa perdeu um ente querido, mas eu sou espírita, eu não posso chorar. Claro que você pode chorar, é natural. A gente fala assim, às vezes as pessoas pensam porque você é espírita que você é de pedra, que você não tem sentimento, que você não tem amor, que não traz carinho no coração. A única certeza que a gente sabe por ser espírita é que a vida continua, mas não significa que por isso a gente fica numa situação de, digamos, sem qualquer expressividade, não vou chorar. Vejam, as lágrimas fazem bem. Olha o que ele recomenda para a gente. Nas horas de dor e martírio moral, não estará sendo proibido de verter as lágrimas, aliviando assim a sobrecarga emocional do próprio coração. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Quando vocês choram, às vezes, por uma situação, uma dor que está ali, parece que não fica mais leve. A gente não se sente... Parece até que a gente participou até de uma corrida, né? A gente fica assim meio extasiado, né? Quando a gente chora assim, para expressar uma dor, um sentimento. E faz parte da nossa natureza, tanto chorar como sorrir. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Eu vi, Natália, eu vi sim que você falou. Inclusive, entrou na live uma pessoa com o nome da sua mãe. Eu estava, naquele momento, estava acompanhando a sua live, sim, Natália. E o que eu posso falar para você, Natália? Será que a sua mãe não estava, de uma certa forma, presente nesta live? Ou não? A gente pode dizer que sim, né, Natália? A gente pode dizer que sim. Porque, na verdade, esse sentimento que nos une aos nossos entes queridos, eles são inquebrantáveis. Os laços de amor, os laços de afeto, de carinho, não travou para você, Babi? Bom, acho que só para Babi, então. Então, esses nossos laços, os nossos entes queridos, eles não se perdem, eles não se dissolvem com a passagem. E tem uma mensagem de Santo Agostinho muito bonita, né? A morte não é nada, ou a morte não existe, alguma coisa assim, não lembro. Até outro dia, a avó da Rô, ela desencarnou e eu mandei para ela. E é mais ou menos assim, a gente continua tendo por eles o mesmo carinho, o mesmo afeto. E a gente, às vezes, se tiver vontade de chorar, chore. Mas também, se você puder, na maioria das vezes, lembre de bons momentos que você passou com a sua mãe, com o seu ente querido. Lembre sempre daqueles bons momentos e emita bons pensamentos, boas vibrações. E quando você tiver que fazer uma boa ação, né, como a gente fala assim, não saiba a direita que faz a esquerda, faça uma boa ação com o pensamento na sua mãe, com o pensamento no seu ente querido que partiu. Eleva sempre bons pensamentos, boas vibrações, viu? Isso é importante. Eu percebi, viu, Natália? Interessante, né? Muito interessante. Continuando aqui, ele vai dizer, olha o outro lado poético. Eu falo, Jerônimo fazia poesia colocando questões, às vezes falando de lágrimas, né? Que as tuas lágrimas sejam o orvalho bendito a fecundar-te o solo da alma, fazendo nascer as mais belas e coloridas flores da esperança. Olha só, que as tuas lágrimas sejam o orvalho bendito a fecundar-te o solo da alma, fazendo nascer as mais belas e coloridas flores da esperança. Agora eu lembrei até na música do Anderson que ele fez para a mãe dele, O Jardim das Flores. Que música, que poesia também que o Anderson fez naquela música que ele compôs especialmente para a mãe dele.
O Will está dizendo que a saudade machuca nos dois planos, mas o amor de Deus nos ampara sempre, nos ampara sempre. E é uma coisa interessante que a gente vai passando, as coisas, a gente vai vivendo, e aquilo que a gente fala assim, quando às vezes os nossos entes queridos partem, às vezes de uma situação, a gente tem que lembrar que a gente não pode ser egoísta. Porque às vezes a pessoa está numa situação de sofrimento e você quer que a pessoa continue aqui. Mas querer que a pessoa continue aqui numa situação de sofrimento, de dor, não é amor, né? É um egoísmo egocêntrico. É um egoísmo egocêntrico, quer dizer, é um pleonasmo até se for pensar. É um pleonasmo, porque na verdade a quem ama, liberta. Quem ama, permite que o ente parta. Sabendo que todos nós estamos nessa escala. Todos nessa estrada aqui, gente. A gente nunca sabe quando vai chegar o nosso momento de partir. Então é importante que a gente faça sempre boas ações, que a gente coloque sempre a nossa cabecinha no travesseiro, e aí para ver o quê? Para que a gente possa estar tranquilo. Estar tranquilo. Então, que a gente pudesse chegar ao fim do dia e colocar a cabeça no travesseiro e falar, hoje eu não tenho nada que me arrepender. Eu já não posso dizer isso para vocês. Hoje eu já não posso dizer, porque eu já fiz umas brincadeiras meio... aqui você faz uns comentários meio picantes em relação a determinadas pessoas. Só para vocês terem uma situação. Hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa de um telemarketing, agora eu lembrei da Flavinha, que a Flavinha trabalhou no telemarketing também. Eu não fui caridoso com a moça que trabalha no telemarketing, que ela queria me oferecer um serviço lá. Entendeu? Então, estou falando para vocês porque a gente lembre também que do outro lado da linha tem uma pessoa que está trabalhando. A gente não gosta de receber ligação no telemarketing, mas é o trabalho da pessoa. Então, que a gente tenha um pouco de caridade, um pouco de amor por semelhante que está trabalhando. Eu não fui legal com a pessoa hoje. Aí eu fui meio rápido assim, quis logo me desvencilhar dela e ainda achei que eu fiz bonito. Olha só, agora a coisa já pegou aqui. Entende? Então, esse exame de consciência que a gente faz tem que ser diário. Você também, Natália, trabalha em telemarketing? Lembrei, Fabrinha, lembrei de você. E aí que tá, vamos pensar o seguinte, né? Que nem a gente fala aquilo. Que nem a Camila Tosino estava falando ontem, quando a pessoa está no trânsito, e se de repente é um amigo seu que está no outro lado do trânsito, tudo mais, né? Do carro, que te deu uma fechada, fez alguma coisa. Então vamos pensar assim, quando a gente receber uma pessoa, uma ligação do telemarketing, vou lembrar aqui da Natália e da Flavinha, por exemplo, que são duas pessoas que eu conheço, né? Pelo menos virtualmente, que trabalharam no telemarketing. Então, quando alguém do telemarketing ligar para mim, eu vou ter que me conscientizar. É a Flavinha ou a Natália, então eu vou tratá-las mal. Agora, eu não preciso pensar exatamente nisso. Eu não preciso pensar exatamente que é a Flavinha ou que é a Natália. É uma pessoa, uma irmã minha. Então, o que adianta eu tá falando aqui lindo, bonitinho, maravilhoso, só que na prática você... Vocês sabem o que eu falei hoje? Até comentei com a Martielli esse assunto. Que eu queria muito ser... Sabe o quê? Esse cara que faz as lives às 10 horas aqui fazendo a escalada de luz do Jerônimo Mendonça. Eu queria ser 100% ele. Sabe? Sabe por quê? Porque quando eu estou falando aqui, fazendo as reflexões do Jerônimo, eu gosto muito de ser o que eu sou, só que lá fora, no dia a dia, nas ligações da vida, como que a gente fica? E o Jerônimo vai ter uma mensagem mais para frente, já vou dar um spoiler para vocês, mais para frente aqui do livro. Além de, tem uma que fala assim, a consciência, né? Ele vai falar, tem autocrítica e tem um também que fala aqui, o nome mais para frente, o telefone. Então, gente, eu falo para vocês, é uma coisa que a gente fala assim, falar aqui nesse momento é muito bom, é muito útil para nós. Faz a gente refletir, faz a gente pensar tudo que a gente fez do dia. E aí a gente faz um tipo meia-culpa. E é importante que a gente faça esse meia-culpa, por quê? Para que vocês vejam que nós todos passamos pelas mesmas dificuldades.
passamos pelas mesmas dificuldades, pelos perrengues da vida. Olá, Rô, boa noite, seja bem-vinda, Rô. Falei de você agora há pouco, sabia? Da sua avózinha que partiu e que é daquela mensagem de Santo Agostinho que eu mandei agora há pouco, que eu mandei para você, viu? Gente, finalizando aqui a mensagem das lágrimas. Por mais densa te pareça a noite da provação, arrima-te à fé, e se as lágrimas teimarem em correr pelo teu rosto, que sejam lágrimas de resignação, na confiança inquebrantável de que Deus pode estancá-las, ainda agora, se souberes esperar, servindo um tanto mais. Então vejam, as nossas lágrimas, que elas possam ser com caráter de resignação, com caráter da gente aprender o ensinamento que aquelas lágrimas nos trazem. Boa noite, Álvaro, seja bem-vindo. Estamos quase indo para a nossa prece, mas você chegou para a prece e é importante, né? Importante chegarmos para a prece também. Lembrarmos, queridos amigos, que as lágrimas, elas são importantes. Elas fazem parte da nossa vida. Que a gente não possa ficar estancando as nossas lágrimas pura e simplesmente. Extravasar os nossos sentimentos fazem parte. Chorar quando você tiver vontade de chorar. Sorrir quando você tiver vontade de sorrir. Mas que não deixe a sua lágrima transformar-se numa situação de revolta, de inconformismo. Que ela tenha o caráter de resignação. Porque aquilo que a gente fala assim, se você sofre resignado, aquele seu sofrimento tem valor. Ele consegue ser traduzido em sinônimo de elevação espiritual para você. Se você sofre reclamando, blasfemando, revoltando, de nada vale. De nada vale. Então é importante que a gente tome consciência disso. As dores são inevitáveis. De que forma que eu vou viver, de que forma eu vou reagir àquelas dores. Então isso é muito importante. E que as nossas lágrimas, elas possam ser vertidas, sim, quando necessário, mas de forma que a gente consiga transformá-las em luzes, em bênçãos. A saudade que te chega é natural. Como eu estava dizendo, nós não somos insensíveis, nós não somos feitos de pedras. Nós temos sentimento. Não é porque somos espíritos que não sofremos. Sofremos sim. Sofremos sim. Então, o que é? Aprender com o sofrimento. Trabalhar para que a gente consiga, cada dia, superar as nossas limitações e os nossos sofrimentos. Nós vamos então agora fazer as nossas preparações para a nossa prece e eu vou deixar já a mensagem de amanhã para vocês pensarem, depois eu faço a postagem dela também. A mensagem de amanhã chama-se A Porta, tá? Então, nós vamos ver qual o significado da mensagem A Porta. E só retomando para aqueles que chegaram agora, eu fiz o convite para o Nicola Frattari, que é um querido companheiro de Ituiutaba, Minas Gerais, terra natal do Jerônimo Mendonça, que conviveu com Jerônimo, que frequenta o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, fundado pelo Jerônimo Mendonça, lá em Ituiutaba, que escreveu livros, que tem um programa pela Web Rádio Fraternidade, contando os casos do Jerônimo Mendonça. E o Nicola vai vir com a gente aqui, se tudo der certo, no dia 19 de fevereiro, às 22 horas, não para fazermos uma reflexão de uma mensagem, mas para ele contar alguns casos. E o Nicola, com a sua voz melodiosa, com o seu jeito agradável de contar histórias, ele vai contar bastante causos, bastantes histórias vividas com ele e com o Jerônimo. Então fica aí o convite. Está um pouco cedo ainda assim, mas eu vou estar fazendo a divulgação conforme vai estar passando esta semana, a outra, e mais para a semana a gente faz, na semana mesmo a gente faz um banner com a divulgação também já na live. Tá certo? Então nós vamos agora colocar a música de Ave Maria
e convidando aqueles que quiserem, que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água para a fluidificação, pensarmos nos entes queridos, naquelas pessoas que estão precisando de prece, de vibrações, que é o momento da gente fazer as nossas preces. E assim, queridos amigos, vamos nós todos fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltarmos lentamente, sentindo nosso corpo tranquilo, sereno, usando os embalos dessa música que envolve a cada um de nós, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que possa se fazer presente junto a nós, pois Ele mesmo disse, onde houver 2 ou mais reunidos, ali estarei convosco. E ao nosso lado está o nosso Mestre Jesus, que veio até nós para ouvir as nossas preces, ouvir os nossos pedidos, ouvir os nossos corações. Cada um de nós, neste momento, traz no seu íntimo um pedido. E é o momento de pedir-los a Jesus. Mestre querido, receba os nossos pedidos neste momento, que ele possa ser atendido, Senhor, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso merecimento. Possas, divino amigo, permitir que as bênçãos de Deus recaia sobre cada um de nós aqui presente nesta live, ou aqueles irmãos que irão vir depois assistir, possam igualmente ser abençoados, serem protegidos, amparados. Divino amigo, olhe pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, por aquelas pessoas que ainda não nos compreendem, por aquelas pessoas que ainda talvez trazemos alguma desavença enraizada dentro do peito. Faz, Senhor, que o perdão, que o amor se faça presente nesses corações, aliviando as tensões, aliviando as desavenças. Envolva, Senhor, a cada um de nós. Envolva também os nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual, que eles possam receber as nossas melhores vibrações de carinho, de afeto, e que a gente possa dar a eles um abraço tão aconchegante. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aqui estarmos. Mas lembre também, Senhor, daqueles irmãos que passam provações do corpo e do espírito, desamparados da sorte, andarilhos do caminho, órfãos, os velhinhos dos asilos, os presidiários, os doentes, médicos, enfermeiros, atendentes. Enfim, Senhor, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar e proteger esses corações. Rogamos ainda uma vez mais a Dr. Bezerra de Menezes, para que a equipe médica espiritual possa colocar o remédio, o bálsamo salutar, nessas águas aqui colocadas, que elas possam receber de acordo com a necessidade de cada um. E assim, Senhor, somos gratos por tantas bênçãos, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos mais esta noite, agradecendo a Jerônimo Mendonça a inspiração e as mensagens que sempre Ele nos trouxe. E assim, Senhor, para agradecer, dizemos a prece que nos ensinaste.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui presente conosco. Convido para estarem amanhã conosco novamente, às 10 horas da noite, para mais uma reflexão deste livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, e que nós possamos ter uma noite abençoada, de estrelas luminosas a envolver os nossos melhores sonos. Muita paz, muita luz e fiquem com Deus. Tchau, gente. Até amanhã.